Assembleia de Deus, um novo dia, uma igreja de missões. Eu convido todos a lermos a Bíblia, nossa Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos... Deixe-me ver. A partir do versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Faremos uma breve meditação na palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Acharam todos? Amém? Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vós. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém e amém. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela tua imensa bondade e graça. Dirige-nos agora nesta meditação e nos abençoa, como já tem nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Nós que somos cristãos, nós queremos a cada dia nos aprofundar em Cristo, em Cristo. O escritor Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, né? É muito mais do que adesão à fé. É muito mais do que superficialidade na fé. É você estar em Cristo. É alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais arraigada. E esse é o desejo de todos nós, que um dia, de alguma forma, de alguma maneira, nós conhecemos Cristo. É estarmos nele, da maneira mais completa, da forma mais integral possível, né? A gente, como diz Paulo aos Romanos, nos conformar à imagem dele. E para isso, nós sempre voltamos e vamos às Escrituras para aprendermos dele, porque nós queremos ser como ele. E há muita coisa que fala de Jesus nas Escrituras. Na verdade, toda a Escritura fala de Jesus, porque de alguma forma aponta para ele. Seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento.
Mas há alguns encontros na Bíblia que seria tão bom se a gente pudesse saber o que aconteceu com determinadas pessoas após se encontrar com Jesus, né? Não somente para matar a nossa curiosidade, mas para alimentar ainda mais o desejo de estar nele, mais ainda o desejo de crer nele. Se a gente pudesse saber o que aconteceu depois com a viúva de Naim, quando Jesus encontra ela naquele caminho e ressuscita o seu filho, seria tão bom aprender um pouco mais com aquela viúva, com aquela mulher que teve o seu filho restaurado, ou com Jairo que teve a sua filha restaurada, aquele episódio tão marcante, mas tão rápido nas Escrituras. Se nós pudéssemos ver o desdobramento disso, seria tão bom, seria tão gostoso, né? Se a gente pudesse observar a vida de Zaqueu depois daquelas palavras: se defraudei alguém, restituo quadruplicadamente, né? Eu gostaria de saber como é que foi a vida de Zaqueu no futuro. Eu queria aprender mais de Jesus por meio de Zaqueu, né? Eu gostaria de aprender mais com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, naquele encontro em que Jesus o cura de sua cegueira. Como deve ter sido gostoso e bom aquilo, e o que esse homem depois tinha para falar? Porque ele tinha coisa para falar antes, mas depois eu acho que ele tinha muito mais coisa para falar. Eu queria ouvir o cego Bartimeu e alimentar ainda mais a minha fé em Jesus Cristo. Há muitos personagens, então, nas Escrituras, que eu gostaria de entrevistar, mas eu não posso. Não me é possível. O texto, ele é muito curto para expressar o que aconteceu apenas em momentos pontuais. Mas tem um personagem na Bíblia muito interessante, chama-se Paulo, antigamente chamado de Saulo, né? Paulo era aquele homem que perseguia os cristãos. Paulo era aquele fariseu, aquele religioso. Paulo era aquele homem douto. Paulo era aquele homem criado aos pés de um grande filósofo chamado Gamaliel. Paulo era um homem que sabia falar diversas línguas. Paulo era uma pessoa extremamente uma pessoa extremamente culta, vivia num determinado lugar da Cilícia em que havia um porto e haviam pessoas de várias partes do mundo passando por ali. E Paulo era uma pessoa tremenda. E esse Paulo um dia se vê perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo a obra de Deus. Ele tinha plena convicção de que estava no caminho certo. E ele saiu com cartas dos principais sacerdotes para a cidade de Damasco, para prender alguns dos cristãos e jogá-los na prisão, quando a Bíblia diz que uma luz brilhou, lançou fora do cavalo, ele cai do cavalo, e assustado ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele perguntou: quem és, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali começa um milagre, ali começa uma transformação tremenda. O perseguidor passa a ser perseguido. O homem que ia contra aqueles cristãos passa a ser o principal deles. O homem que não via valor algum naquela pequena seita que começava a dar os primeiros passos, de repente vê naquilo ali toda a pessoa de Jesus Cristo e toda a obra de Deus. E toda a obra de Deus. E esse Paulo, ele entrou em detalhes, porque ele é um dos autores da maioria das cartas do Novo Testamento, e você pode conhecer a pessoa de Jesus muito bem, olhando para a pessoa de Paulo e aprendendo com ele. E uma das cartas principais é essa carta aos Filipenses, que nós acabamos de ler. Essa carta aos Filipenses, em que Paulo, ele diz que tudo aquilo que não é Jesus, já não vale absolutamente nada. Já não tem valor nem sentido algum. E eu chamo isso de um encontro transformador. Esse encontro
de Paulo com Jesus. O encontro transformador é um encontro que nós tivemos, é um encontro que alguns vão ter ainda e alguns talvez precisem ter novamente. Muitos de nós talvez precisem ter um encontro novamente. E eu aprendo com Paulo acerca desse encontro. E a primeira coisa, quando eu leio esse texto que os irmãos me acompanharam, Paulo diz assim: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E agora eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, que quando você encontra Cristo, você está encontrando um tesouro. Queridos, quando você encontra Cristo, você encontra um tesouro. João escreve lá no capítulo 1, ali pelo versículo 4, ele diz assim: nele Jesus estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais adiante, no versículo 19, quando Jesus está passando, João aponta o dedo para ele e diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Se a gente for aqui para o livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 em diante, está escrito assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Em outras palavras, Deus estava nele e ele era Deus. Então, quando você acha Jesus Cristo, você encontra o maior dos tesouros. O maior dos tesouros. E às vezes as pessoas pensam, quando a gente fala em tesouro, elas remetem logo àquele baú do pirata, cheia de medalhões, cheia de moedas de ouro e uma série de coisas assim, mas há um tesouro muito mais precioso. Esse tesouro, essa riqueza que nós encontramos em Cristo, quando nós o encontramos, ele nos vem por meio da paz com Deus. O escritor aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um tesouro que vem por ele, é a paz com Deus, é a reconciliação com Deus. Um outro tesouro é a água que mata a nossa sede. Jesus disse assim para a mulher samaritana: se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aleluia! Essa é a riqueza do encontro com Cristo. Essa riqueza vem em forma de esperança. Essa riqueza vem em forma de inserção numa nova família, a família de fé, o corpo de Cristo. Essa riqueza vem em forma dessa designação de atuarmos como embaixadores do reino. Essa riqueza vem na forma de nos sentirmos como pessoas alçadas a uma dignidade tal, a um senso de dignidade, de humanidade, com que somos revestidos em Jesus Cristo. Porque quando você encontra Cristo, você encontra, meu irmão, um tesouro. Você encontra um tesouro. Lembra daquela parábola do reino dos céus?
é como um tesouro achado no campo, que alguém ama aquele tesouro e vai lá e vende tudo quanto tem e compra aquele campo por amor do tesouro. Porque quando nós encontramos Cristo, como Paulo encontrou, nós achamos um tesouro precioso, que nos dá muito mais do que riquezas perenes. Riquezas perenes, riquezas perenes. Nos dá muito mais do que aquilo que passa, do que aquilo que vai. A segunda característica desse encontro, Paulo diz aqui, olha, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem extremamente religioso. Paulo conhecia tudo sobre a lei de Moisés. Paulo conhecia todas as regras do que fazer e do que não fazer. Paulo conhecia a maneira certa de se achegar ao templo e a maneira errada de fazê-lo. Paulo conhecia todas essas questões atinentes à religião. Mas quando Paulo tem um encontro com Cristo, essas coisas todas ficaram para trás. E aí que eu digo que quando você encontra Cristo, você percebe que é Ele que sempre esteve atrás de você. E que não há nada que você possa fazer para merecer a sua graça. E não há nada que você possa fazer para merecer a sua graça. Absolutamente nada. Porque, queridos, nós somos muito bons para construir escadas. Né? De certa maneira, nós somos bons marceneiros. Não temos o diploma de marcenaria. Não temos o diploma de marcenaria. Se eu for pregar um prego, é capaz de eu machucar o meu dedo. Mas eu sou um excelente marceneiro, eu construo escadas. Eu construo escadas achando que eu vou conseguir chegar a Deus. Eu construo escadas achando que eu vou conseguir chegar a Deus. Eu construo escadas de religião, há muita gente entrando nas igrejas e nas paróquias por aí, fazem o sinal da cruz ou abrem a sua Bíblia. Eu estou falando aqui, lá e aqui. E cumprem a liturgia e oram na hora certa e leem a palavra junto, mas estão muito afastadas de Deus, porque estão tentando construir uma escada para chegar a Ele. Paulo tinha todo um universo teológico a sustentar a sua vida e a dizer, estou pronto. Mas quando ele chegou diante de Cristo, ele falou, isso não valeu nada. Absolutamente nada. Porque a gente fica construindo escadas, porque quando você encontra Cristo, você percebe que é sempre Ele que esteve atrás de você, e que não há nada que você possa fazer, absolutamente nada, para receber a sua graça, porque a palavra graça também quer dizer gratuita. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é presente de Deus, não vem das boas obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Tem gente aí querendo construir a escada da religião, a escada das boas obras, ser bom para merecer o favor de Deus, construir aquela escada de uma vida virtuosa, não que uma vida virtuosa seja errada em si mesmo, mas a vida virtuosa para alcançar o favor de Deus, para dizer para Deus assim, Deus, olha para mim, olha como é que eu sou bonzinho, olha como é que eu sou legal, olha Deus, eu li 10 capítulos da Bíblia hoje, olha Deus, eu orei meia hora, será que o Senhor pode olhar para mim?
E a gente fica tentando construir essas escadas, mas meu querido irmão, ele já veio ao teu encontro. É ele que vem atrás de nós. C.S. Lewis, no seu livro, na sua autobiografia, ele usa uma expressão que muitos de nós essa noite, alguns de vocês talvez achem assim, mas que expressão pejorativa, que expressão feia, mas eu fui pensando com o tempo, eu achei tão linda a maneira carinhosa como ele disse isso, porque ele se sentiu como a caça. Ele se sentiu como a caça, C.S. Lewis, um professor de Oxford. E ele dizia, e Deus era o cão de caça, e ele não me deixava em paz, e ele me caçou até que eu me entreguei a ele. Eu achei essa uma linguagem maravilhosa. Porque pode ser que por um justo, por uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, alguém ouse morrer. Mas Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É Ele, querido, que vem atrás de nós. Não são as nossas escadas que vão nos levar em direção a Ele. Paulo aprendeu isso duramente no caminho. Aprendeu isso duramente no caminho. Nada do que eu construí serve agora, porque a partir de agora já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas 2:20. Paulo está dizendo, aleluia. Mas continuando, também lemos aqui nesta noite, mas o que para mim era lucro. Reputei-o perda por Cristo, ou passei a considerar como perda por causa de Cristo. E eu digo, quando você encontra Cristo, cessa tudo o que nós achávamos constituir absoluto em nossas vidas, pois tudo agora passa a ser relativizado. Queridos irmãos, queridas irmãs, só há um absoluto na nossa vida, é Deus. Tudo mais é relativizado. O que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que eu achava que era valioso, aquilo que eu achava que fazia sentido, aqueles meus conceitos, eu achava que a felicidade era de um jeito, mas quando eu encontrei Cristo eu vi que a felicidade é outra coisa. Eu achei que a riqueza era de um jeito, mas quando eu encontrei Cristo eu comecei a perceber que riqueza é sinônimo de outra coisa. Eu achei que a alegria era de um jeito, mas foi só eu encontrar Cristo que eu percebi que a minha alegria, ela era muito vazia, que essa minha alegria, ela tinha muitos buracos, porque a verdadeira alegria eu só podia encontrar em Cristo. O que para mim era lucro, reputei-o perda por Cristo. Reputei-o perda por Cristo. A vida, o que é a vida? Se você for perguntar para um cara de gente aí, muita gente vai te dar um conceito de vida diferente. A vida para mim é fazer um curso superior e depois fazer um doutorado em Harvard, né? E para você o que é vida? Vida é casar com a mulher dos meus sonhos, isso é vida, né? E viver bem o resto da minha vida. O que é vida para você? Vida é ter um emprego no lugar que me paga melhor e onde eu possa exercer a minha competência e os meus dons e fazer aquilo que mais gosto. Para mim isso é vida. Se você perguntar talvez a um desses narradores da Copa do Mundo, no momento esse que estamos vivendo agora, e talvez ele diga, vida é o que eu vivo, né? Eu faço o que gosto, ganho bem para fazer o que gosto, narrar jogos de futebol, eu viajo o mundo todo, narrando partidas de futebol, isso para mim é o que é vida, né? Paulo, o que é vida para você? A vida para mim é ter sido criado aos pés de Gamaliel, é ter sido circuncidado ao 8º dia,
Vida para mim é ter recebido em determinada idade todas aquelas solenidades que são próprias do judaísmo. Foi a primeira vez que eu li a Torá, isso para mim é que é vida. Mas isso foi até o dia em que Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Porque vida não é mais isso. Porque a minha alegria não é mais alegria. Porque a minha riqueza não é mais riqueza. Porque a paz que eu imaginava que fosse paz não é mais paz. Aleluia. Porque em Cristo todas as coisas são mudadas e mudadas para melhor. E se a gente tinha vida, Jesus nos oferece agora é vida com abundância. Aleluia. Eu lembrei até de Camões e os Lusíadas, né? Acho que o Paulo deveria ter escrito esse verso de Camões aqui, quando ele diz assim: cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor maior se alevanta. Quando ele estava diante de Jesus, cesse tudo, porque agora um valor maior se levanta. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Os nossos conceitos mudam, queridos, quando nós encontramos Cristo. Encontramos Cristo. Mas pastor, não mudei nada. Então, pelo amor de Deus, você precisa de Jesus, né? Você precisa de Cristo, eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Esse nome tremendo, meus queridos, pastor Cassimiro, nós precisamos ser mergulhados em Jesus. Nós precisamos tomar um banho de Jesus todo dia, estar em Cristo e parar dessa brincadeira de religião que não nos leva a nada. Aleluia. Finalmente, Paulo diz assim no finalzinho desses versículos que lemos: quero conhecer Cristo. Que lindo, né? Você quer conhecer Cristo? Diga amém. Mas pastor, já levantei a mão um dia, você só começou. Quer conhecer Cristo? Diga amém. Quero conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo para nós esta noite, amados, que quando nós encontramos Cristo, nossos valores e nossas prioridades necessariamente precisam mudar. Quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Quando você encontra Cristo, os valores e as suas prioridades necessariamente têm que mudar, porque senão você não encontrou Cristo. Os nossos planos passam a ser outros. A nossa vida passa a ser outra, porque senão nós apenas aderimos a um conjunto de crenças. Nós apenas aderimos a um conjunto de crenças. Alguém apresentou para a gente um dia um manual de crenças. Creio no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, creio na Santa Igreja, creio nisso, creio naquilo, creio na ressurreição dos mortos, creio naquilo outro, e você disse amém, eu creio nisso, mas não necessariamente você creu em Cristo. Você creu num conjunto de fé. Num conjunto de fé. Olha para a sua vida, eu olho para mim aqui em cima, o que está precisando mudar? Quais são os meus valores hoje? Quais são as minhas prioridades? Qual é o desejo do meu coração? Qual é a paixão maior que eu albergo dentro de mim, que eu alimento dentro de mim? Qual é a minha maior paixão? Queridos, se a minha maior paixão não for Cristo, e se eu não caminhar para que a minha maior paixão seja Cristo, eu não o encontrei.
eu não o encontrei. Eu apenas levantei a mão um dia, quando me pediram para levantar a mão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a introjetar a pessoa de Cristo na nossa vida de uma maneira tremenda, que a gente saia daqui dizendo, e na nossa oração da semana a gente possa falar: Senhor, eu quero ser apaixonado por Ti. Eu quero que a minha vida seja apaixonada por Ti, eu quero mudar, porque é impossível alguém encontrar Cristo e permanecer a mesma pessoa, é impossível. Olha para aqueles exemplos da Bíblia, olha para Paulo, é impossível, querido irmão, querida irmã, é impossível, diga isso 1000 vezes, é impossível alguém encontrar Cristo e permanecer a mesma pessoa. Tem algum problema errado? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguém nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, você nunca o fez, você quer seguir Jesus Cristo para o resto da sua vida, você quer seguir Jesus Cristo para o resto dos seus dias, até estar com Ele naquele lugar que Ele prepara para cada um de nós. Se é assim, levante a sua mão. Aonde você estiver, ali há uma pessoa à minha esquerda. Alguém que deseja fazê-lo? Estou sem óculos, me ajuda, pastor Davi, olhando aqui. Alguém mais deseja entregar sua vida a Jesus? Tem uma pessoa. Eu vou pedir que alguém vá lá, vamos orar por ela lá mesmo. Não precisa vir aqui na frente não, alguém me ajude. Alguém vá lá com ela. Você vai orar com essa nossa irmã, entregar a vida dela para o Senhor agora. Chegue junto a ela. Glória a Deus. Se você de alguma maneira não quis levantar sua mão, mas no seu coração está aí doido para esse encontro, por favor, na hora da oração, faça isso, converse com ele sobre isso. Vamos orar? Mesmo assentados. Senhor amado, em nome de Jesus, abençoa a tua filha que levantou a sua mão, desejosa de andar contigo. Abençoa a tua serva, perdoa-lhes os pecados e dá a ela vida nova em ti, Senhor. Dá a ela vida nova em ti, em nome de Jesus. Amém. Agora eu gostaria de pedir a você que como eu, pastor, eu quero mudar a minha vida a partir de hoje. A minha oração vai ser: Jesus, eu quero ser uma pessoa apaixonada por ti. Levante agora, se você assim o deseja, e nós vamos orar por todos. Por favor, fique de pé, você que quer fazer isso. Fique de pé, você quer um novo recomeço, vamos chamar assim, um novo recomeço. Senhor, toma a minha vida a partir de hoje, eu quero te amar mais e mais, eu preciso de ti, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar os meus padrões de relacionamento, eu preciso mudar os meus planos, eu quero que os meus planos sejam colocados diante de ti. Aleluia. Eu pedi ao pastor Davi que venha fazer oração. Algumas pessoas se colocaram de pé e nós vamos orar por todos agora. Um novo tempo, um novo dia. Glória a Deus. Vamos orar para essas pessoas que querem andar passo a passo ao lado de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai Santo e Pai amado, abençoa essas vidas, Senhor. Toma nas tuas vidas, tira toda dúvida, Senhor, porque o Senhor é o melhor amigo, o Senhor é o melhor companheiro. Senhor, toma essas mentes, esses corações, tenha um encontro com essas vidas, Senhor, para que elas possam ser transformadas, para elas começarem a viver
plenamente nos teus caminhos, Senhor, para que elas possam ter sede de Ti, de ler a Tua palavra e ter um encontro contigo, para que a Tua palavra seja revelada a cada coração, a cada mente, que haja transformação, Senhor, na vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, sê com eles, Senhor, cada dia mais, profundamente, Senhor, toca nos seus corações, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.